Eis que é chegado o reino de Deus! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Aqui a gente gosta de falar sobre tudo que te traz a ser mais carismático, pentecostal, avivado, que cospe fogo. Porque foi isso que Jesus pediu para que a gente fizesse, que nós fôssemos comissionados por Ele, não por homens, cumprindo o ID, levando a boa nova, batizando, libertando os cativos e curando os enfermos. E por que ainda não estamos fazendo isso? Eu tenho uma célula online, a qual eu toda segunda-feira envio no meu canal, no canal que eu tenho dentro do Instagram, eu envio o link para que o pessoal possa entrar no Google Meet. Por que eu faço pelo Google Meet e não faço em live ou ao vivo, né? Porque a ideia é que nós possamos ter uma troca. Então, pelo Google Meet, a gente consegue ter uma troca, todo mundo fala, todo mundo pode aparecer. A ideia é que seja interativo mesmo, que você possa tirar as suas dúvidas. E às vezes numa live a gente não consegue ter essa resposta rápida, perde a pergunta da pessoa ou algo assim. E ali é como se todos estivessem sentados a uma mesa lá no Google Meet. Só que aí, toda vez que eu preciso fazer uma reunião, eu tenho que gerar um novo link. Então eu gero o link ali por volta das 18h30 nas segundas-feiras, envio no canal que tem lá no Instagram das Filhas do Trovão, e aí o pessoal vai entrando. Então já é convidado a estar lá no meu Instagram comigo e às segundas-feiras participar. Por que eu tô falando isso? Porque o vídeo de hoje se trata do primeiro tema que tivemos na célula, que é sobre a grande comissão. E aqui tá a aula que eu tinha preparado para eles, e hoje com certeza vai ser diferente do que as coisas que eu disse no primeiro dia da aula, mas de qualquer forma vou trazer a mesma ideia, os mesmos versículos e naturalmente vamos pedir para que o Espírito Santo esteja aqui conosco, porque nada pode acontecer se o Espírito Santo não vier para ministrar. Então, Senhor, Espírito Santo, que tu esteja aqui sobre mim, sobre todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, sobre esta pessoa que ainda não te conhecia, Espírito Santo, mas que a partir de hoje vai começar a conhecer, que ela possa começar a te sentir ao redor dela, onde ela estiver, dentro do carro, no banheiro, no seu quarto, na sala, onde ela estiver, que esse ambiente seja tomado pelo teu poder, Espírito Santo. E que tu venha ministrar sobre mim, novamente, nesse tema, e também sobre essa pessoa que vai assistir. Se você perceber em algum momento que esse tema precisa ser visto por alguém que você conhece, envie esse vídeo para essa pessoa. Vamos lá? Então vamos falar sobre a grande comissão. Quem é? Quem são a grande comissão? Quem são os comissionados? Todos nós que aceitamos a Cristo. A ideia central da Igreja de Cristo é fazer discípulos, para enviar esses discípulos que farão outros discípulos, que enviarão esses outros discípulos e farão novos discípulos. É um marketing multinível de Jesus Cristo. Você faz discípulos para que eles façam discípulos. É a multiplicação de crente, de evangélico, de pessoas que vão declarar Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E a verdade é que algumas pessoas acreditam que a grande comissão foi instaurada a partir do Novo Testamento, mas o envio de pessoas por Deus já era feita desde o Velho Testamento, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Em Gênesis 12, do 1 ao 3, se você quiser anotar, isso é bem legal, porque depois você pode ir buscar na Bíblia todas essas palavras, tá? Então, em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus diz, setou uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Abraão estava sendo enviado. Abraão estava sendo enviado por Deus a cumprir a grande comissão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida dele. Em Isaías 6:8, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Em Isaías 49:6, ele diz, te dei para a luz dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não conheciam a Deus. Em Salmos 67:2 fala, para que conheça na terra o teu caminho. Jeremias 1:7, a todos a quem eu te enviar, irás. Salmos 96:3, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Aqui ele está falando para Jonas, enviando Jonas. E aí nós temos alguns versículos do Novo Testamento, e aliás, é baseado em Marcos 16, do 15 ao 18, que eu gosto de falar da grande comissão, porque é onde Jesus foi bem intencional na fala. Ele diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Caramba, ele deu toda a letra. Eu não entendo como tem gente que ainda acredita no cessacionismo, que é
acreditar que o Espírito Santo operou naquele tempo da igreja primitiva, mas não opera hoje. As pessoas que não acreditam, acredito eu que serão salvas, mas, poxa, estão deixando de viver coisas sensacionais e completamente sobrenaturais. Estão deixando de viver o extraordinário no ordinário do dia a dia, porque viver no Espírito, com o Espírito Santo sobre você, operando coisas sobrenaturais no teu dia a dia, é a coisa mais fantástica que tu vai viver na tua vida toda. Eu vou ser sincera com vocês, se não é para viver um evangelho avivado, pentecostal, carismático, que cospe fogo, eu prefiro, sei lá, eu tenho até medo de dizer o que eu penso. Porque é chato demais ser crente de banco, é chato demais ser o crente que só vai ao culto, é chato demais ser aquele que vai dizer: Jesus é lindo, e acabou, é só isso. Não, cara, você pode mostrar para as pessoas como Jesus é maravilhoso, porque só falar não mostra os frutos. Os sinais foram feitos para operar e mostrar para as pessoas que não creem tudo que Jesus pode fazer. Aliás, tem um testemunho muito legal do pastor Taf Layash num livro que chama Next Level, que é o próximo nível, onde ele fala que ele estava há 2 meses, se eu não me engano, num lugar, não sei se era na Índia, mas era lá no Oriente. Ele estava num lugar há 2 meses e não tinha ganho uma alma para Jesus. Ele estava lá sendo missionário. E aí ele ficou se questionando de como que ele vai ganhar pessoas para Jesus. Como é que faz isso? Porque ele andava com os muçulmanos, jogava futebol com os muçulmanos diziam assim: cara, a gente é amigo, você na tua fé, eu na minha, você com o teu Jesus, eu com o meu Alá, e é isso. Como que ele ia pregar para essas pessoas e fazer com que elas realmente viessem a se converter? Como é que ele iria mostrar Jesus Cristo para essas pessoas? E é aí que direcionaram para ele um livro que chama Evangelismo por Fogo. Esse livro mudou a visão do pastor Taf Layash com relação a evangelizar. E ele percebeu que precisaria ter poder sobre ele para que ele ganhasse muitas almas. As pessoas teriam que ver curas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios para que dissessem: caramba, então o teu Jesus é real. Porque senão, meu amigo, fica cada um na sua religião e tá tudo certo. Agora, quando você começa a levar algo diferenciado da parte de Cristo, ao qual ninguém não tinha levado antes, amado, porque levar a cesta básica até satanista leva. Agora, levar da parte de Cristo cura, sinais, maravilhas, prodígios e libertação de quem está cativo, amado, isso é só Jesus. Isso é só Jesus. E para mim, esse é o versículo chave para falar de grande comissão. Nós temos também Mateus 28:19, que fala: portanto, ir ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também é um versículo que comissiona as pessoas, mas ele é um pouco mais sucinto. Eu gosto mais do versículo do capítulo de Marcos 16, do 15 ao 18, porque ele é mais completinho. Nós também temos em Lucas 24:47, onde diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então começou lá, mas se espalhou por toda a terra. Aleluia, glória a Deus por isso. Atos 1:8, ser-me-eis testemunha até os confins da terra. Até os confins dessa terra, e eu o seguirei. Eu amo esse hino, que chama Hino do Missionário, da banda Dunamis Music. É o hino do missionário, gente. Para quem tem uma veia latente de missionário, esse hino é bem emocionante. Em João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Romanos 10, do versículo 14 ao 15, dei uma resumida aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? E a pergunta que eu te faço é: que tipo de evangelho tu tem vivido hoje? A religião, a bolha gospel? Ou você se desprendeu disso e está vivendo o ID conforme Jesus enviou? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem pessoas com as quais eu vou conversar que tudo que elas conhecem de Cristo é a religião que os homens mostraram para elas. A parte ruim. Porque no tempo de Jesus também tinha os religiosos, os sacerdotes da época, os fariseus. E você acha que hoje nós não temos fariseus? Grande parte da igreja hoje vive a religiosidade fingida e mascarada de igreja legal, igreja jovem, igreja atual. Apenas um farisaísmo mascarado, porque enquanto tu não estiver vendo sinais e maravilhas que acompanham aqueles que creem, tu não está vivendo o evangelho ID do Senhor conforme Jesus falou. Porque se Jesus falou, tudo na Bíblia é intencional. Tudo foi falado, dito e feito com intencionalidade. Então Jesus não teria sido tão específico ao dizer o que acompanha o sinal daqueles que creem.
se não fosse verdade. Então, se tu não tá vendo isso, onde tu tá indo, acredite, tu tá vivendo um farisaísmo junto dos teus irmãos da igreja. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você não precisa que alguém te comissione. Você não precisa que o teu líder diga, vá e faça. Você não precisa que o teu pastor te libere para fazer algo que Cristo já disse para você fazer na palavra. Porque o que está na palavra já foi ordenado sobre nós. Nós somos comissionados por Cristo, não por igrejas. Ah, mas se a igreja não enviar, então não é. Desculpe, querido. Tu não passa de um fariseu que acha que uma igreja que precisa enviar, quando a palavra já diz que Cristo é quem envia. Sacerdote verdadeiro da igreja de Cristo, e não de uma igreja placa, é aquele que o próprio Deus o chama e o unge. Se você esperar uma vida toda para ser ungido por homens, talvez você nunca seja ungido, nem talvez nunca faça nada para o evangelho. Porque talvez, e só talvez, as igrejas queiram que você trabalhe para elas e não para Cristo. E são palavras duras de serem ditas e duras de serem ouvidas. Mas, infelizmente, nós teremos de voltar à igreja primitiva, onde nos reunimos nas casas uns com os outros, porque dentro das igrejas difícil está sentir a presença do Espírito Santo. Nós temos a presença de tudo, a emocionalidade de tudo, porque com muitos efeitos, nós podemos trazer a emoção para as pessoas. Mas quando nós não vemos transformação e frutos, o Espírito não está lá, transformando aquele ambiente. Quando nós não vemos igrejas formando discípulos e os enviando para formar mais discípulos, nós estamos vendo apenas um farisaísmo. Igrejas que estão formando ou criando ovelhas com coleira. No Antigo Testamento, o próprio Deus dava início ao envio, e aqui a gente tem os versículos que eu citei anteriores e outros, então vamos lá. Então Abraão foi enviado, vai-te da tua terra. Isaac foi enviado, Deus o orienta a permanecer e agir. Ué, mas ele permaneceu e foi enviado? Sim, ele foi enviado a ficar. Foi dito para que ele ficasse. Às vezes você é enviado a ir, às vezes Deus diz, eu quero que você fique, tá? Por isso a gente precisa estar sempre em espírito, que é o próximo tema. Nós precisamos estar em jejum para estarmos afiados, afinados, ouvindo a voz do Senhor para entender o que Ele quer de nós e não o homem. Eu vou estar sempre repetindo isso para vocês, porque o verdadeiro evangelho tem a centralidade em Cristo. Somos orientados, guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Então você vai me ouvir falar muito sobre isso. E vou continuar repetindo. Não são homens, não são líderes, não são pastores, não são profetas, não são, enfim, sacerdotes que dizem o que você tem que fazer. A verdade é que você deveria estar tão profundo no Evangelho a ponto de ouvir o que o Senhor está dizendo e te enviando a fazer. Jacó foi enviado, levanta-te agora, sai dessa terra. José foi enviado, Deus me enviou adiante de vós. Moisés também foi enviado, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Arão foi enviado como porta-voz de Moisés. Josué foi enviado, levanta-te, passa esse Jordão. Gideão, vai nessa tua força. Sansão, chamado desde o ventre para a libertação. Samuel, fala porque o teu servo ouve. Saul, ungido e enviado para governar. Davi, escolhido e enviado como rei. Natã, enviado para confrontar Davi. Elias, levanta-te, sai e vai a Serepta. Eliseu, chamado e comissionado. Isaías, eis-me aqui, envia-me. Jeremias, a todos a quem eu te enviar irás. Ezequiel, eu te envio aos filhos de Israel. Daniel, levantado para o governo. Oséias, chamado com uma missão simbólica, profética. Amós, o Senhor me tirou e me disse, vai. Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Neemias, enviado para a reconstrução, e Esdras, enviado com autoridade espiritual e civil. E no Novo Testamento, os 12, inclusive todos os que vêm após eles, inclusive eu e você. Que você entenda com esse vídeo que sim, você é chamado e enviado. E eu tô falando com pessoas, eu sei que eu tô. Com pessoas que esperaram que as pessoas as quais você admira viessem e te dissessem coisas que te fortalecessem na fé para que você se sentisse capaz e enviado. A verdade é que essas pessoas às vezes estão centradas tanto nelas e no envio delas que elas não estão nem aí para o teu envio. Eu sinto como missão, como parte da minha missão do ID, de te dizer isso hoje, vou te dizer amanhã e depois de amanhã, e em todo vídeo que tu vê, eu vou continuar te dizendo que não é um homem que te envia, não é um homem que diz que tu tem que fazer. A palavra já está dizendo, é profético.
está escrito na palavra. Deus já te enviou. E não espere que você vai conseguir fazer algo tão sobrenatural que não seja o próprio Espírito Santo quem te capacite. Então não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo que virá sobre você para fazer algo. Confia. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Leia a palavra. Quanto mais tu ler a Bíblia, mais tu vai entender o que Deus está falando contigo. E Deus fala todos os dias, todo o tempo. Se você passar o dia inteiro lendo a Bíblia, o dia inteiro você vai falar com o Senhor. O Senhor quer te capacitar, o Senhor quer te batizar no Espírito Santo, quer te fazer orar em línguas. Ai, Josi, mas tem tantos anos que eu busco orar em línguas e nunca consegui. Te traumatizaram, desculpe te dizer. Mas eu oro para que o Espírito Santo batize em línguas pessoas que assistam esse vídeo e outros vídeos também. Se vier agora algumas poucas sílabas na tua cabeça, declare estas sílabas agora. Sílabas sem conexão, sílabas as quais tu não entendeu. Se estiver vindo sílabas na tua cabeça, declare essas sílabas. Agora que você declarou, repita elas. O Espírito Santo, quando batiza em línguas, ele dá poucas sílabas. E conforme o tempo que tu for declarando, repetindo aquelas mesmas sílabas, ele vai liberando mais sílabas até se formarem frases. Porque quem ora no Espírito, que é orar em línguas, ora bem. E o Espírito Santo te edifica enquanto tu ora em línguas. Não é para você subir num altar ou ficar gravando um vídeo orando em línguas. É pro teu secreto. Isso é uma ferramenta poderosíssima, orar em línguas. O envio sempre teve alcance global, meu irmão. Sempre. Todas as nações, até as extremidades da terra. No Novo Testamento, isso se torna um mandamento direto e universal, que é Marcos 16, do 15 ao 18. Está bem claro, ficou bem esclarecido. Essa é a missão direta da igreja. Fazer discípulos e enviá-los. E aquele que foi enviado, fazer discípulos e enviar de novo. Se a tua igreja não está fazendo isso, meu irmão, você tem que correr atrás de você mesmo. Amém? Não espere que os outros vão fazer por você. Comece a fazer, comece a levar a palavra ao teu redor. Aqui, por aqui. Quanto mais tu vai fazendo no pouco, o que já é muito, quanto mais tu fizer naquilo que já é ao teu redor, mais o Senhor vai colocando para você fazer. E quando tu vê, tu teve tanta sede, tu quis tanto trabalhar para o Senhor, que Ele vai estar te enviando para outras cidades, outros estados, quem sabe, outras nações, por que não? Afinal de contas, é o que Ele nos prometeu, é o que Ele nos pede. São poucos os ceifeiros e a colheita é muita. Tá cheio de terra pronta para ser colhida, mas não tem quem vá colher. Seria você? Quem vai colher nesse lugar? Outra pessoa plantou, mas precisa que alguém vá lá e colha. Nós somos missionários e embaixadores da parte de Cristo. É a palavra quem diz isso, não sou eu que estou dizendo, não precisa o teu pastor falar uma coisa que está escrita na palavra. Você tem que tomar posse de tudo aquilo que Deus já falou. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha avivado o seu coração, que você tenha sentido a presença do Espírito Santo aí onde você está. E por favor, comente nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. O Senhor quer falar com outras pessoas ao seu redor também, amém? Um beijo. E até o próximo vídeo que vai ser sobre jejum.